Shalom! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Terra de Canaã Cast. E hoje nós temos aqui a honra de receber meu amigo ilustre Márcio Galvão, ele que é diretor do Colegiada, ou melhor, CEO, né? CEO do Colegiada, ele que também é pai de 3 filhos, né, Márcio? Isso, 3 casado filhos. com Thaís Galvão, ele que também é diretor também, né, do projeto Proscúnio, projeto Proscúnio de missão. Gente, o homem tem uma lista imensa. Se eu fosse citar todas as atribuições dele aqui, nós vamos ficar aqui muito tempo, né? Mas e aí, Márcio? Feliz em ter você aqui, né, junto com a gente aqui no Terra de Canaã Cast. Sim. Fico muito lisonjeado de ter a sua presença aqui conosco hoje, nessa noite. Muito bom. Eu, quando o pastor me convidou, também quero agradecer, né, por esse momento que a gente vai passar aqui junto, né? A gente fica muito feliz, né, de estar participando, tá, do segundo episódio, né? Isso. Segundo episódio do Terra de Canaã Cast, tá? E eu fico muito feliz, né? Eu creio que a maior felicidade é a minha de estar participando desse projeto, que nós sabemos que é um projeto já há tanto tempo que o pastor tem no coração, que o bispo tem no coração, que a igreja tem no coração, e eu fico feliz de estar aqui ainda. Quando o pastor falou para mim, eu me emocionei lá, porque sobre o que nós vamos falar eu fico um pouco emocionado, porque tem muita história, tem muita coisa. Você passou uma retrospectiva, passou. Na hora que eu vi, eu logo já veio a lágrima, já porque você tem uma história, então você pensa você lembra da história. Isso é muito gostoso. Obrigado, pastor. Ô Márcio, a gente sabe que a sua lista de serviços, né, de atribuições é muito grande. Mas a gente convidou você aqui porque eu queria falar de algo em específico. Sim. Né, de uma história que, assim, eu acompanhei, conheço um pouco dessa história, mas eu gostaria que você, nessa oportunidade, você compartilhasse, né, juntamente aí com os nossos amigos aí, compartilhasse um pouco da história do Ministério de Louvor Holocausto. Eu sei que já é um ministério que está aí já há algum tempo, né? Já na estrada. Sim. Mas eu gostaria que você falasse pra gente como que surgiu o Ministério de Louvor Holocausto, como que ele nasceu, de onde veio a ideia, como que formou a banda, como que surgiu essa ideia de fazer esse Ministério de Louvor. Então, pastor, o Ministério de Louvor, ele surgiu exatamente em cima que eu fui dar aula na igreja, e aí dali eu não era da igreja. Sim. Tá? E eu me apaixonei pelo projeto da igreja, eu comecei a ensinar, a passar, e aí foi quando nós reunimos todo o pessoal. E quando a gente reuniu o pessoal, aí veio todo mundo orando, o bispo, todos ali orando, e falou assim, não, vamos montar o Ministério de Louvor. Foi quando, né, surgiu, o bispo, começamos a orar para saber que nome que nós daríamos. Ainda, quando deu esse nome, nós ficamos um pouco meio assustados com o nome, né? Então eu falei, Holocausto, Ministério de Louvor Holocausto, então a gente fica um pouco, né? Muitas pessoas ligavam o Holocausto lá da guerra. Geralmente quando a gente ouve falar de Holocausto, você já remete ao Holocausto lá dos judeus, então, e tal. E é um nome meio forte, né? Então quando veio esse nome, que o bispo falou, Márcio, eu já tenho um nome, eu fiquei um pouco assustado. Falei, bispo, mas esse nome é meio... Mas assim, depois ele foi explicando qual era o motivo. E aí, tendo uma finalidade do nome, e aí a gente concordou, falou, não, o nome tá certinho. Esse é o nome mesmo que tinha que ficar. Então o Ministério de Louvor Holocausto, ele surgiu a partir de um projeto, né, que você começou numa determinada igreja. Exato. E aí, dali vocês resolveram formar, então, um grupo, uma banda, exato. E começaram a ministrar. E essas pessoas, elas foram pessoas, assim, Márcio, formadas no projeto, ou eram pessoas que já tocavam, já tinham experiência musical, ou eram pessoas que você mesmo formou ali no projeto? Então, pastor, por incrível que pareça, foi tudo pessoas que eram do projeto. Porque assim, o que acontece? O projeto ele foi ficando tão sério e a coisa foi ficando tão bacana que o pessoal quis ficar com o projeto. Sim. Entendeu? Porque assim, eu me senti como uma da coluna do projeto.
Então, por exemplo, nós tivemos algumas alterações, mas as pessoas que são coluna do projeto ficou. Então, foi uma coisa que permaneceu, exatamente porque as colunas ficaram. Então, a partir do momento que ficou a coluna, entendeu? Você continuou, né? Mudou, né? Porque assim, o tempo passa. Hoje nós estamos falando aí de quase 20 anos. Nossa, Tá? Então nós estamos falando de 20 anos. Tá? Então, a gente viu que alguns vieram, outros foram fazer outro projeto, outros participaram de outra coisa, mas a gente continua. O Ministério de Louvor Holocausto continua, né? Nós estamos até hoje aqui, fazendo, adorando ao Senhor e eu creio, preparando para a próxima fase. Então você tá me falando, porque assim, a gente tem uma ideia quando a gente fala de banda, né? Sim. De ministério, de louvor, a gente tem aquela ideia, porque geralmente o pessoal não é muito de ficar. Eu já vi muitas bandas que começam até bem, começam a tocar e tal, fazer aí suas apresentações, seus shows, e logo se desfazem. Isso acontece com bandas famosas, Sim. não é? Mas você está me dizendo que o ministério de vocês, ele tem 20 anos, Sim. né? 20 anos aí já na caminhada, e é praticamente a mesma formação. Sim, a mesma formação. Que, né, como eu disse pro pastor, um ou outro acaba indo porque o projeto muda, alguma coisa sempre dá uma alterada, mas assim, todas aquelas pessoas que começaram, elas continuaram Eu acho que isso é um ponto interessante que a gente poderia explorar, Márcio, até para você deixar aqui para a galera que está nos ouvindo, o pessoal também que tem suas bandas aí, né, que sabe que a dificuldade que é de você conservar. Eu queria que você falasse pra gente, porque deve ter algum segredo, cara, por trás disso para manter uma galera junta tanto tempo assim. Qual que é o segredo, a chave para manter essa galera unida tanto tempo? É bem simples, pastor. Tá? Quando, né, todo mundo vai para o mesmo lugar, com as mesmas ideias, com os mesmos objetivos, tá? É difícil você desfazer alguma coisa. Tá? Imagine um casamento, que quando nós formamos o Ministério de Louvor, não só esse, como qualquer outro ministério, eu falo para você que está nos assistindo agora, formou um ministério é como se fosse um casamento. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso. A pessoa acha que... Cara, é interessante isso, é uma chave. Simplesmente a pessoa acha assim, eu vou trocar. Não existe essa troca. Por quê, pastor? Como que eu vou conhecer, por exemplo, o pastor? Estando perto. Então, um ministério, e eu me emociono, eu tô aqui meio emocionado, aí. tá? Não, café, fica à vontade, Márcio. O ministério é assim. A gente tem momento que chora, a gente tem momento que ri, a gente tem momento que se alegra, momento... Sabe, então, isso é o ministério. Eu estou emocionado aqui. Isso é o ministério. Por quê? Eu tenho certeza que todos que estão ali passaram por vários momentos, como um casamento, sim, como uma aliança. Isso, um ministério de louvor, ele é uma aliança. A partir do momento que você faz uma aliança, ela não se quebra. Então, assim, continua na aliança aqueles que estão vivendo o propósito daquela aliança. Então, o que acontece? Então, todos que estão, e eu falo para você que está nos assistindo, o Ministério de Louvor não se deixa. O Ministério de Louvor não se abandona. O Ministério de Louvor, ele continua desde que você entenda que aquilo ali que foi feito foi uma aliança. Pastor, eu falo para o pastor, vai ter briga, vai ter coisa que você não vai se entender, vai ter discussões, vai ter acerto, vai ter ajuste. É normal. Coisa veio pro meio do caminho. É normal. Só que é aí que eu falo da aliança. Tá, no casamento, você não vai porque você brigou, você fala, não, vai embora. Vai deixar a mulher por causa de uma discussãozinha. Tá? Não é assim. Então, pastor, o que eu digo assim, para viver tanto tempo assim, é uma aliança. Você já pensou em parar? Sair dessa aliança? Sim, mas você lembra que você tem uma aliança. Um compromisso. E aí isso faz com que você fale, não, dá para suportar. Porque Deus, ele fala na palavra dele, que um vai suportar o outro. Então, como que eu vou um dia, como nós já ministramos para muitas pessoas, como que você vai ministrar para tantas pessoas se dentro do ministério você não tem isso? Então, assim, um ministério de louvor, a gente, estou falando do holocausto, a gente já viu acontecer muita coisa, mas a gente continua junto porque existe uma aliança. Você acha, então, você acha não, pelo que eu pude entender aqui que você está passando para a gente, que quando
todas as pessoas do grupo estão alinhadas no mesmo propósito, estão destinadas a chegar ao mesmo lugar junto, tá todo mundo ali focado. Esse então seria o grande segredo. Sim, é isso aí. O grande segredo para manter essa união, né? Porque você se relacionou a um casamento, e o casamento é isso, né? Sim. Quando o casal tem o mesmo propósito, eles até que a morte os separe, Sim, né? é isso. Mas quando um já começa a ter um propósito diferente, Não dá geralmente o casamento rompe. ele se rompe, Sim. ele termina. Então, isso foi uma chave que você acionou aqui, Sim. e até o pessoal que está nos ouvindo aí, tá nos assistindo, que pegue essa visão, né? Que tenham isso no seu coração, esse compromisso, todos estarem alinhados Sim. ao mesmo propósito para chegar no mesmo objetivo junto e atingir aquilo que foi determinado para a banda, para o Ministério de Louvor, que seja, né? Porque Sim. a gente sabe que dificuldades, né, professor Márcio, vai aparecer Todo o tempo. todo o tempo no Todo meio tempo. do caminho. Todo o tempo. A nossa vida, ela não é um mar de rosas, Não. né? Todo o tempo. Jesus falou que a gente ia ter aflições, Sim. não é isso? Sim. E a gente passa aflições constantemente. A diferença é que quando a gente está alinhado no mesmo propósito, a gente sabe aonde a gente quer chegar, nós vamos persistir. Sim. E vamos criar resiliência no meio de toda essa batalha, toda essa dificuldade. Então, vocês terem chegados aí há 20 anos. Há 20 anos, eu entendo que vocês têm uma motivação. Sim. Né? Vocês têm aí algo que move vocês para continuar, porque senão, cara, não continua, né? Porque 20 anos é muito tempo. É muito tempo. E qual que seria essa motivação? O que motiva o Ministério de Louvor Holocausto a persistir tanto tempo junto e a continuar a batalhar em cima dos seus objetivos? Acreditar na promessa. A fé. A gente sabe que foi falado em nossas vidas sobre uma promessa. E a gente acredita nessa promessa. Que quando nós unimos o ministério junto, todo mundo junto, nós queremos ver as promessas se cumprir. Tá? Então, eu não vou parar enquanto eu não ver as promessas se cumprir. Que foi falado que o Ministério de Louvor iria cantar e iria acontecer cura, salvação e libertação. E eu quero ver isso. Então, enquanto eu não ver isso, eu vou continuar guerreando. Porque essa foi a promessa. Então, quando existe uma promessa, você fica em cima da promessa. Então, você não vai olhar para outro lugar. Você vai ficar em cima da promessa. Ô Márcio, no meio desses anos que vocês estão juntos, você me disse que vocês têm uma promessa. Sim. Vocês já vivenciaram algum momento de ver alguma dessas coisas que você falou se cumprir? Sim. Você pode descrever para a gente essa experiência? Porque deve ter sido incrível, né? Sim. Quando a gente é ativado no nosso ministério, quando Deus começa a usar a gente para fazer aquilo que Ele nos comissionou a fazer, é incrível, né? Sim. Como que as coisas acontecem. Então compartilha com a gente. Então, assim, das melhores coisas que aconteceu no ministério. Um dia uma pessoa chegou pra gente, e assim, uma das que eu sinto, uma pessoa chegou pra gente, iria vir um cantor muito famoso aqui na cidade, e esse cantor famoso, uma banda ia ser escolhida para fazer a abertura para essa banda, para esse cantor, que é o Fernandinho. E aí, essa pessoa chegou e falou assim, ó, eu lembro até hoje, ele chegou e falou assim, ó, você tem fé? O cara não era cristão. Uhum. Falou, você tem fé. Se você tem fé, peça pro seu Deus colocar vocês para fazer a abertura. Um desafio. Um desafio. Aí o que aconteceu? Aí o bispo Vanderlei, né, na época, eu lembro como se fosse hoje, eu trouxe isso e ele falou, o que ele falou? Não, ele falou que se o nosso Deus quiser, se nós acreditarmos, se o nosso Deus puder, ele coloca nós para fazer abertura para o show do Fernandinho. Aí o bispo falou, então Deus vai fazer. Começamos a subir no monte todos os dias, até que viesse a resposta. Todos os dias. É engraçado quando o crente ele é desafiado, ele vai pro monte, né? Aí todo dia.
Então, o ministério inteiro. Ministério inteiro. E o ministério e subia monte, descia monte, subia monte. Aí, quando eu estava nos últimos dias do monte, o cara, que era o secretário na época, ele ligou para mim e falou: Márcio, vem aqui, eu quero conversar com você. Fui lá, falou: é o seguinte, já decidimos que vai ser no Limeirão, já decidimos que é o Fernandinho, e já decidimos que é vocês que vão fazer a abertura do Fernandinho. Uau! Tá, então, vocês foram decididos, vocês vão tocar, ele falou na época, vocês vão fazer uma abertura para 15 mil pessoas. Nossa! Tá, e quando nós chegamos no Limeirão... E vocês tinham experiência para tocar para tanta gente não, assim? Não, mas aí que eu volto a falar da promessa. Porque eu nunca estive no Limeirão tocando para esse monte de gente. Mas desde criança, eu lembro muito bem que eu era criança e eu fechava meu olho, como eu fiz no Limeirão. E eu fechei meu olho e abria meus braços assim e eu vi aquela multidão de gente. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu cheguei lá no Limeirão, que eu vi aquele monte de gente, e eu fechei meu olho, e eu vi aquele monte de gente, eu falei assim, nossa, tô cumprindo aquilo que eu vi desde quando a gente era criança, a gente cumpriu e viu aquilo ali. Então, para mim, foi um dos maiores presentes que Deus, que ainda eu creio que Deus tem mais. Uma vez eu tava conversando com um integrante do Ministério de Louvor de vocês, e ele me falou que vocês tiveram uma experiência também, já voltando nessa questão das promessas que a banda de vocês tem, de algo que aconteceu semelhante que acontecia com o rei Davi. Sim. Você pode explicar essa história pra gente? Assim, ó, dessa semelhança que aconteceu, tá? Nós estávamos num evento, né, ministrando, num retiro, tá? E nesse retiro foi falado que tal instrumento ele ficaria tocando e o demônio seria expulso através da ministração, do louvor. E a gente começou a ministrar, o demônio manifestou em uma pessoa nesse lugar. Nossa. Tá? E aí o que aconteceu? No momento que nós estávamos tocando, né, essa pessoa estava sendo liberta, né, como acontecia com o rei Saul, quando Davi tocava a sua harpinha. Uau, cara, tá? extraordinário. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa começou a ministrar o louvor através da bateria, através do instrumento, e o demônio saiu da vida dessa pessoa. Nossa, extraordinário, porque assim, eu particularmente eu nunca vi isso, Sim. né? Eu li na Bíblia, Davi tocava a sua harpa Sim. e o demônio de Saul saía. Exato. Geralmente quando a gente vê essa questão de libertação, sempre tem alguém que vai lá e coloca a mão e ora, sim. e Sem colocar a mão. aquele demônio. Sim. Mas isso que você está falando Sim. é algo assim, muito peculiar, né? Sim. É algo muito, como que eu posso dizer? Profundo, muito profundo, muito reservado que Deus tem com vocês, com o ministério de louvor de vocês, de vocês só apenas de tocar um instrumento, a pessoa ser liberta. Amém. Então eu também fico, assim, acredito, você falando aqui, eu vejo que vocês têm um potencial muito grande para Deus usar vocês aí nessa caminhada, usar vocês aí na face dessa terra. E, ô Márcio, a gente sabe, cara, que tudo isso que acontece, né, a gente vai enfrentando dificuldades no meio do caminho. A vida do ser humano não é fácil, né? E ainda mais vocês que são um ministério que já tem uma caminhada muito longa. Acredito que vocês, por esses período, vocês enfrentaram muitos desafios. Qual foi, assim, você pode me dizer algo mais desafiador? Qual foi o maior desafio que você teve, que o seu ministério enfrentou, a sua equipe enfrentou ao longo desses anos que vocês vêm trabalhando juntos? Como eu estava dizendo, pastor, eu creio que um dos maiores desafios que nós tivemos do pessoal estarem juntos, unidos. Tá? Porque, são cabeças diferentes. Porque, assim, todos também têm os seus projetos individuais. Entendeu? Só vi um comentário aqui. Você relacionou o Ministério de Louvor
a um casamento, né? Casamento. E o maior desafio do casamento é ficar casado, né? Ficar casado. É mais ou menos O maior desafio do Ministério de Louvor, então, é permanecer junto. Porque assim, a gente consegue perceber que, por exemplo, o Ministério de Louvor hoje tem 11 integrantes. Então, cada um ali tem um pensamento diferente. Uhum. Por exemplo, eu tenho a escola, outros têm outras empresas, outros têm outros trabalhos. Então, você continuar junto, por exemplo, até hoje a gente ensaia. Então a gente ensaia, desde lá de trás a gente continua ensaiando. Tem um dia na semana que a gente tira e ensaia. Para quê? Para a gente poder ter intimidade, estar junto, estar fazendo. Então assim, eu penso que é um dos maiores desafios é você permanecer junto, sabe? De você estar entendendo, porque assim, nem todo dia todo mundo tá bom. Tem dia que eu não tô bom, tem dia que o outro não tá bom. E você olhar para a pessoa e você perceber, olha, eu acho que hoje a pessoa tá enfrentando, tá passando por algum deserto ali, vamos ajudar ela. E assim, a gente acabava... Então eu penso assim, que um dos maiores desafios é você estar junto, é você continuar crendo na promessa, é você... Quando eu cheguei aqui no estúdio, né, o nosso técnico aqui, o nosso... produção aqui, a nossa produção fez uma pergunta. Aí eu não vou falar a pergunta que ele fez, e essa pergunta, o cara já começou perguntando, mexendo em algo muito profundo, tá? Eu vejo assim, uma das coisas é manter o pessoal junto, tá? Porque uma embarcação, uma equipe, um time de futebol, qualquer coisa, eles só ganham se eles continuarem juntos. Pode demorar o tempo que for. Eles só vão ganhar se eles estiverem juntos. E é tão interessante isso que a gente analisa que a maior estratégia do inimigo, você está falando sobre união, sim, sobre estar juntos, né? E a maior estratégia do inimigo para vencer batalhas é o quê? É separar. Sim. É mais fácil, né? Quando o pessoal está separado é mais fácil você matar. Então, realmente isso é algo assim, que todos nós, principalmente quem trabalha com banda, com grupos, né, em si, tem que se atentar. Para quê? Para manter os líderes, conseguir criar um jeito né, uma dinâmica, alguma coisa, de manter essa galera junto, pensando no mesmo propósito. Porque daí, você falou um ponto interessante, eu perguntei qual que é a maior dificuldade. Se vocês estão juntos, sim, as dificuldades vão ser você enfrenta junto, você vai enfrentar junto. Que a equipe vai orar junto, é assim, é o que eu tô falando. É um casamento. Que cada dia eu aprendo a lidar com uma situação diferente. Tem dia que ninguém quer ensaiar, tem dia que a gente não ensaia, que não é ensaio. Tem dia que a gente tem que deixar tudo, entender um pouco do outro. Entendeu? Então, assim, eu sou feliz por fazer parte, ser o líder do Ministério de Louvor Holocausto. Tá? Eu poderia... Não é fácil, né, cara? É 20 anos de caminhada, tem muitas histórias. Deus, eu me sinto lisonjeado de Deus ter me dado isso na minha mão. Tá? Porque a gente se emociona, porque a gente tá aqui, eu tô aqui falando e a gente tá pensando... Começa a passar um filme na cabeça. É um filme. Tantas coisas. E uma coisa, pastor, que eu quero deixar pro pessoal, que eu senti de falar isso daqui. É uma das coisas muito importantes, sempre, como equipe, nunca corra atrás do seu propósito pessoal. Por quê? Corra atrás do propósito da equipe. Porque Deus conhece o coração da gente e Deus ele faz. Em um momento, nós estivemos ali com Voz da Verdade e Deus sabe que eu corri atrás para uma pessoa. Que aquilo ali foi para uma pessoa. Que Deus havia falado algo. E sabe, eu lancei toda a minha força para cumprir aquilo ali para aquela pessoa.
Só que olha como é que Deus é. Aí eu cheguei lá, aí o pastor Carlos Moisés falou assim, não, eu quero gravar, eu quero essa música, por causa que essa música lembra quando eu gravei o meu primeiro CD. O CD lá, Sonhos dele. Sim. E aí ele pegou e falou, eu quero cantar esse louvor com essa pessoa. E eu lembro que eu estava na igreja e eu comecei a chorar, que eu falei assim, Deus, eu não vim atrás para mim. Eu vim atrás para essa pessoa. Só que Deus é tão bom que Deus colocou no coração da pessoa de que eu poderia estar fazendo isso. E eu fui, fiz e eu gravei. Eu tive a oportunidade, tipo assim, olha as cadeiras aqui, produção. Eu tive o prazer do quê? De gravar com eles. Tipo assim, eu peguei uma coisa que Deus deu e Deus firmando que era um presente. Sim. Pra gente. Então assim, Pastor David, eu vejo assim, não acabou. Não. Entendeu? Eu digo assim, tem um projeto que Deus, quando eu conversei com o pastor Carlos Moisés, ele falou assim, ó, eu tô gravando com vocês, mas na outra vez eu vou estar junto com vocês para outro projeto. Olha só. E eu, esses dias atrás, o pastor Carlos Moisés mandou um abraço para ele, um beijo para ele lá, e nós estávamos orando por ele, porque ele teve uma operação muito delicada. E Deus falou, o projeto ainda continua em pé. Vai se cumprir o que eu prometi. Então, eu vejo, pastor, que a promessa de Deus com o Ministério Holocausto, ela está todinha em pé. A gente só precisa, Deus, né? a gente precisa alinhar para receber o que Deus tem. A gente precisa alinhar que eu digo assim, para receber mais esse presente que Deus quer dar. Eu sinto que Deus quer dar mais um presente para o Ministério do Louvor Holocausto. Só que a gente tem que fazer o quê? Se preparar para esse presente. Se preparar para abrir os braços, né? Quando vai chegando a data de aniversário nosso. Já fica na expectativa. Você fala assim, hoje é dia que todo mundo vai dar parabéns. É isso, a gente já se preparar. Porque tá chegando a hora de cantar o parabéns. Eita, que maravilha. Então é isso que eu imagino, pastor. Mas eu vejo que o ministério de vocês é um ministério, assim, bem sólido. Sim. Né, já consolidado, tanto pelo tempo que vocês vêm trabalhando. O que a gente consegue acompanhar também de vocês, né, são pessoas bastante idôneas, de caráter, e que têm essa preocupação, né, de manter esse ministério vivo, sempre trabalhando, sempre aí também a preocupação que vocês têm com o reino. Né? Você citou algo muito interessante. Quando a gente faz algo sem interesse, Deus ele se encaminha de abrir as portas na nossa direção. Sim, também. Sim. Você foi lá, a intenção era para uma outra pessoa, sim, mas chegou lá, Deus viu todo o seu esforço, tudo aquilo que você fez, e ele falou assim, não, eu vou honrar você. E você percebe que para Deus honrar você, ele usou até o sonho de outra pessoa. Sim, é isso que me deixa mais feliz. Porque talvez se fosse algo seu, você não correria atrás com o mesmo empenho, com a mesma dedicação. Às vezes a gente tem essa tendência, né, de fazer melhor para os outros do que para a gente. Isso. Então eu acredito que nesse momento você teve uma oportunidade assim única na sua vida, né, de gravar uma música. Eu ouvi a música, show, de gravar com o pastor Carlos Moisés, né, de fazer a produção lá com eles lá, então foi uma experiência única. Isso foi um sonho realizado. Foi um sonho realizado. Mas eu acredito que você ainda tem mais sonhos. Tem. Né? Tem. Qual que é o sonho que o líder do Ministério de Louvor tem para esse Ministério de Louvor? Assim, pastor, eu tenho e vejo que Deus está chamando o Ministério de Louvor Holocausto para um novo tempo, para uma nova intimidade, para uma nova entrega. E meu desejo é que a gente, o meu maior sonho, que a gente grave os nossos louvores novos. Que venham tem mais louvor no forninho aí? Tem. Que venham os louvores novos agora. Para esse tempo, para essa geração. Sabe, o meu sonho
é que as pessoas, é que Deus use a gente como boca dele nesse tempo e que as pessoas venham adorar ele através do que ele deu pra gente. Uau. Esse é um sonho que vai alcançar muitas pessoas, né? Sim. Esse é o objetivo aí do Ministério de Louvor, Sim. né? Alcançar mais pessoas, que as pessoas possam ser tocadas, até porque a promessa que vocês têm, que você falou aí há instantes atrás, é algo muito, cara, muito, muito lindo. Entendeu? Eu quero que o ministério seja, nesse tempo, pastor, a boca, os lábios do Senhor nesse tempo, para trazer, sabe, nós estamos vivendo esse ano, Deus tem algo muito grande que Ele vai fazer nesse ano aqui, no Ministério de Louvor, nos preparando para isso. Porque eu estava escutando um pregador que eu gosto muito dele, que ele é cantor, e ele falou assim, se for a minha música nesse tempo, amém. E se Deus, eu sei que Ele vai levantar outras pessoas com outras músicas nesse tempo. E ele falou assim, eu oro para que levante. Sim. E na hora que ele falou isso, pastor, eu levantei as minhas mãos e falei, eu quero ser uma dessa boca, desses novos louvores que Deus vai levantar nessa geração. Não importa o tempo, não importa a idade que eu vou estar, não importa entendeu? Mas eu quero que na minha geração Deus venha usar os nossos lábios para tocar os corações, para tocar geração, para tocar a juventude, para tocar. Sabe, de ouvir eles cantando, como uma vez eu pude ter essa sensação de quando eu cheguei no posto de gasolina, lá no Belinho Meto, estava tocando louvor. Sonhos na rádio 106.3. E eu cheguei para abastecer e o frentista viu que eu travei ali. Falou, tudo bem? Eu falei, não, tudo ótimo. O que você está ouvindo ali? Não, a 106.3 que está o canal ali de cristão ali. E aí a música nossa estava tocando. E ali eu parei e comecei a chorar dentro do carro. Que eu falei, Deus, é isso que eu quero. Que a minha música, que o louvor que o Senhor entregou para nossa geração, para o Ministério de Louvor Holocausto, que toque. Que toque. Que faça isso. E na hora que eu sentei, que eu ouvi, eu fiquei no posto ouvindo terminar a música. Só para mim depois ir embora. E deve ser uma sensação muito gostosa, né? Única. De você chegar ali, você ver uma música, uma composição que foi inspirada por Deus, que você recebeu ali, essa canção, e feita com tanto amor, tanta dedicação. E aí você chegar e ver tocando nas rádios, o pessoal ouvindo, né? O pessoal sendo tocado por aquela canção, porque a música ela é isso, né? A música ela é a expressão de sentimentos, Sim. né? E quando a gente ouve uma música que ela principalmente as músicas cristãs, né? Músicas evangélicas, que elas são mesmo assim inspiradas por Deus para conduzir as pessoas a adorarem a Deus, né? Para tocar na alma e no espírito. E você vê uma canção sua, ela sendo tocada numa rádio, deve ser uma sensação incrível, né? Maravilhosa. Então eu vejo que esse sonho seu, Márcio, em nome de Jesus, ele vai se realizar, cara. Eu oro por vocês, né, para que esse sonho se concretize, porque realmente nós estamos precisando de boca de homens e mulheres que sejam boca de Deus na terra para profetizar sobre essas nações, Amém. Profetizar sobre essa geração, né? Sim. Que muitos dizem que é a geração do caos, a geração... Não, mas a gente não pode pregar a teoria do caos, né? Nós temos que pregar, levar o amor, a esperança, levar Jesus Cristo, seja através de uma pregação, de um testemunho, seja através de uma música, né? Cada um Deus vai usar de uma forma diferente. Exato. E vocês têm o objetivo de serem usados através do louvor. Sim. Então que esse é o meu desejo, que esse sonho seu ele se torne uma realidade o mais breve possível. Amém, pastor. Né? E se coloquem realmente à disposição de Deus para que Ele possa usar vocês. Porque a palavra de Deus ela diz que a seara ela está pronta. Sim. Porém, são poucos os
ceifeiros. Então eu imagino que Deus ele tem essa vontade, esse desejo realmente de usar pessoas nessa terra para semear a tua palavra, para lançar aí a semente no coração das pessoas. Quantas pessoas estão precisando serem alcançadas pelo amor de Cristo? E eu vejo que a música ela é uma ferramenta muito importante nisso. Com certeza. Tá? Então esse é o meu desejo, que realmente vocês sejam usados nesse ministério, que Deus possa abençoar grandemente o Ministério de Louvor Holocausto. Amém. Quero deixar aqui aí as minhas considerações finais também. Amém. Agradecer você pela oportunidade de estar aqui com a gente. Amém. E já deixar o convite aberto para você voltar, porque a gente tem... Você faz mais coisas. Tem mais algumas coisas. Tem mais algumas atribuições aí, e que a gente volte numa outra oportunidade. Eu vou estar chamando você aqui para a gente estar falando do colégio, tá falando também das missões. Eu tenho acompanhado aí nas redes sociais as missões. Esse ano tem missões que já. vocês têm, né? Tem umas 4, 5 missões já prontas. Então, já preparadas. Então a gente vai falar disso porque eu amo missão, cara. Amém. Eu acho que missão é algo muito importante. Toda a igreja devia ser missionária. Sim. Toda a igreja devia enviar missionários, porque é o cerne do evangelho. Se a gente não enviar pessoas para falar do amor de Deus, aonde as pessoas estão com mais dificuldade de chegar a palavra lá, como que vai fazer? Mas se a gente ficar pensando só em nós, então quando eu vejo que tem um projeto missionário, que tem uma igreja missionária, eu fico muito feliz com isso. Amém. Então eu quero que você retorne aqui numa outra oportunidade, para a gente estar falando da Proscúnio, né? E estar falando também sobre o colégio. Colegiada. E aí nós vamos falar do Márcio um pouco professor, empresário. Hoje nós falamos do Márcio do ministerial, né? Exato. Do eclesiástico, mas eu quero falar também desse lado aí também que você tem alcançado muito sucesso. Amém. Tá bom? Então, muito bom. Eu fico grato aí, Márcio, pela sua participação aí com a gente aí nessa noite do Terra de Canaã Cast. Tá? E também quero agradecer todos vocês aí que acompanhou a gente, que vai estar acompanhando aí mais episódios que nós vamos estar soltando aqui. Em breve vai ter mais convidados diferentes que vão estar participando com a gente aqui. Tá bom? Deus abençoe a todos. Shalom.